Está chegando, aleluia. Glória a Deus. Sou grato ao Senhor por essa casa. Como é bom entrarmos em lugares, em ambientes onde é construído um lugar para a presença de Deus. Deus sempre desejou repousar sobre o seu povo. Deus sempre desejou habitar no meio do seu povo. A questão é, nós que somos chamados seu povo, precisamos construir esse lugar para a presença. E é notório que nessa casa está sendo construído esse lugar dia após dia. São 8 anos, não são 8 dias. Quantos voltaram para Jesus ou aceitaram Jesus nessa casa? Levante a mão, você que voltou para Jesus. Olha quanta gente. Tem alguém que casou através desse ministério? Levante a mão. Olha só. Tem alguém que se batizou nesse ministério? Tem alguém que apresentou os seus filhos nessa casa, nesse ministério? Então, não são só 8 anos de aniversário da Transformando Vida Church. São 8 anos de vidas transformadas. São 8 anos de famílias transformadas. São 8 anos de salvação de vidas e de almas. Nós temos razões suficientes para nos alegrarmos e sermos gratos a Deus por esses 8 anos. E logo também honrar e agradecer a Deus pela vida dos bispos dessa casa. Bispo Átila, Bispa Flávia, que nós amamos muito. Que Deus continue honrando vocês, dando graça, multiplicando essa unção mais e mais. Queridos, quando você consegue discernir que um casal de líderes ou de pastores estão de fato exercendo o seu propósito de forma correta. Não é quando nós olhamos para a igreja, mas é quando nós olhamos para a sua casa. Porque o ministério começa em casa. E eu tenho acompanhado o Isaac, eu tenho visto que vocês têm vivido, investido nos filhos, preparando eles como flechas que estão na aljava, prestes a ser lançado no tempo determinado por Deus para o seu propósito. A Radassa, essa casa é uma casa sacerdotal. Você pode dar um aplauso a Jesus pela vida dessa família. Um aplauso ao Senhor Jesus, pela equipe de liderança dessa casa, pelos ministros, pelos obreiros. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu ainda preciso de retorno aqui, se puder me ajudar. Eu estou um pouco sem voz. Queridos, eu queria ter o fôlego que vocês têm para dançar assim. Meu Deus, ela dançou, ela balançou a bandeira, ela dirigiu o culto, aí lhe faltou o ar, ela buscou o ar, ela voltou de novo na unção. Que bênção, que coisa linda. Estou muito feliz, sou muito grato a Deus por poder estar aqui mais uma vez, podemos prestigiar esse momento e adorar a Deus juntamente com vocês. Já foi apresentado, já fui apresentado através desse vídeo maravilhoso. Que bênção. Que algo lindo, eu vou levar isso para lá, para a Vila Matilde. Glória a Deus, o que é bom a gente copia, né, gente? Glória a Deus. E eu não estou sozinho, eu estou com uma equipe, né? Um discípulo Alexandre, Mateus, Júnior. O meu cunhado, que foi o meu primeiro discípulo, gente. Hoje ele está aqui no Rio de Janeiro, o Andrews, esse rapaz aqui. Ele foi o meu primeiro discípulo há aproximadamente 17 anos atrás, quando eu conheci a irmã dele. E ele não teve escolha, né? Porque ele era novo e meu cunhado. Nós estamos 17 anos já caminhando juntos. Ele era muito tímido, ainda não fala muito,
mas o mais barulhento da igreja, porque se tornou um grande baterista. É um pai de família, não parece, mas já tem 3 filhos, casado, homem de Deus, está aqui hoje também como videomaker na nossa equipe. E o Júnior Augusto, que vocês já conheceram, é meio amostradinho ele, não é não, gente? Vou me comportar porque meu pastor está aqui, né? Júnior Augusto, vocês ouviram o testemunho dele, amém? O Maia que está também conosco, glória a Deus. Você pode dar um aplauso ao Senhor Jesus por essa equipe que está nos acompanhando, aleluia, glória a Deus, aleluia. E parece que tem uma autoridade aqui, é isso? Vereador, é isso? Glória a Deus. Dê um aplauso ao Senhor Jesus pelas autoridades que estão conosco aqui essa noite. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, tome o seu lugar agora, por favor. Fique à vontade. Eu quero em poucos minutos aqui, com a autorização do bispo, falar sobre o meu primeiro livro. Vocês estão me ouvindo bem aí no fundo? Glória a Deus. Que benção. Aqui está chegando. Está ficando bom. Aleluia. Mais um pouquinho, o bispo paga a pizza para vocês depois. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, esse é o meu primeiro livro. Aqui eu consegui comprimir e também resumir aproximadamente 8 anos de estudos sobre fé. E também coloquei aqui algumas experiências de fé. E no início da minha caminhada com Cristo, eu entendi algo muito importante. Você pode não jejuar e agradar a Deus, porque o seu jejum não muda a Deus. O nosso jejum nos mortifica, nos torna mais sensíveis à voz de Deus, ao mundo espiritual. Você pode ficar sem orar e ainda assim você agradar a Deus, embora não é para ficar sem orar, porque a nossa oração não muda a Deus, também nos transforma. Nós podemos ficar até sem adorar, ou até sem frequentar uma reunião religiosa, e assim nós ainda continuamos agradando a Deus. Mas a Bíblia deixa bem claro que existe uma coisa, que se nós não tivermos, nós não conseguiremos agradar a Deus. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Todo aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. O problema é que muitos até chegam a dizer: eu não tenho fé, né? Quantas pessoas nós já ouvimos assim: eu não tenho fé. Mas na verdade isso não é uma verdade. Por quê? A Bíblia diz no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 3, que todos receberam uma medida de fé. Olha para esse irmão e diga: você recebeu uma medida de fé. Todos receberam uma medida de fé. Não existem pessoas sem fé. Todas receberam uma medida de fé. Só que a Bíblia não nos aconselha a permanecer com a mesma medida de fé. Eu digo que fé é igual ao cérebro. Todo mundo tem um. Mas alguns desenvolvem o cérebro, o seu intelecto, e outros nem tanto. A fé é exatamente dessa forma. Ela precisa ser desenvolvida. Então nesse livro eu falo sobre os 5 níveis de fé. Como alcançar esses 5 níveis de fé, ao ponto de chegarmos a uma fé sem limites. Que fé é essa? Aquela fé que Jesus declara que tudo é possível ao que crê. Eu também falo sobre a fé que fala. Essa fé, ela precisa ser falada. Jesus ensina os discípulos a ter fé e a usar uma fé que fala. Quando ele diz homens de pouca fé, eu parei para estudar e pensar: como Jesus pode dizer que esses homens que largaram tudo para seguir Ele tinham pouca fé? Na verdade, o que Jesus estava querendo ensiná-los é: vocês precisam usar uma fé que fala.
eu vou ensinar vocês. Vento, mar, se aquiete. O mar e o vento obedeceu um comando. E eles disseram: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Essa é a fé que fala. Eu conto alguns testemunhos aqui também, que vivenciamos a usar essa fé. E eu falo sobre algo muito importante também, que a fé não é um sentimento. Eu falo sobre a fé que morre. Que morre não. Eu preciso de um pouco mais de retorno. A fé que move pedras. A fé que move montanhas. Então, em 8 anos de estudo sobre fé, coloquei também algumas experiências que tivemos na pandemia, debaixo dessa dimensão de fé. Na pandemia implantamos mais 4 igrejas. Vivemos um avivamento durante o período da pandemia. E em quase 5.000 pessoas, em todas as IAPs, nós não tivemos uma pessoa sequer que morreu de Covid. Você pode dar um aplauso a Jesus por isso? Eu digo que esse livro é um pequeno manual que nos ensina a ativar a nossa fé e desenvolver essa fé. Amém? Então, para você que quer adquirir esse livro, nós fizemos uma live de pré-lançamento há 1 mês e meio aproximadamente, e já na live nós vendemos 300 exemplares do livro. Glória a Deus, aleluia. Fizemos o lançamento na nossa igreja local e fomos surpreendidos com aquilo que Deus fez. E fizemos um lançamento na livraria, uma das livrarias mais conceituadas de São Paulo, num grande shopping chamado Anália Franco, a livraria da Vila. E Deus nos surpreendeu. As pessoas que estavam organizando, trabalhando na livraria, começaram a falar: que negócio é esse? Faz tempo que a gente não vê uma livraria tão cheia assim. E disseram assim: ele é famoso. Aí eu falei para minha assessora: fala que aquele que nos inspirou a escrever é o famoso dos famosos, é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Hoje nós chegamos a um número de quase 2.000 exemplares vendidos em 1 mês e meio. Na live de pré-venda e lá na igreja, nós vendemos os exemplares no valor de R$50. Lá na livraria da Vila, ainda está lá. Olha que coisa poderosa, gente, um testemunho. Eu estava agora no Canadá. O livro também já foi traduzido para o inglês e já ultrapassou as fronteiras. Pessoas foram edificadas já com esse conteúdo, com esse livro nos Estados Unidos e agora no Canadá também. Estamos traduzindo para o espanhol. Essa semana já vai para a gráfica. E eu estava no Canadá, numa conferência, ministrando agora, mês passado, e minhas filhas estavam no shopping. E elas foram lá na livraria para ver um livrinho de pintar. E elas começaram a gravar um vídeo, me chamaram de chamada de vídeo, e falaram: pai, olha o seu livro aqui. Queridos, eu não aguentei. Eu despenquei em lágrimas. Porque o diabo durante muito tempo roubou até o meu sonho de ter uma família. Eu jamais imaginaria que eu conseguiria ter uma família. Para mim, já estava desenhado o meu final, cadeia ou morte. Mas para Deus, já tinha uma história escrita e preparada por Ele. Então ver as minhas filhas se alegrando e vendo um livro nosso numa livraria, meu irmão, só Deus é capaz de fazer isso. E eu vim com um propósito no meu coração, de também abençoar aqui, porque agora também voltamos de Curitiba, de uma conferência lá, levamos os livros, foi uma bênção lá em Curitiba, mas é a primeira vez que esse livro chega no Rio de Janeiro. Então eu quero fazer uma condição especial, porque eu amo o bispo e eu amo a bispa, só por causa deles. Brincadeira, eu amo vocês. Nós vamos fazer por um valor de R$35 essa noite, amém? Você que quer adquirir o nosso livro, calma, eu vou estar ali no final, a equipe vai estar ajudando. E você que adquirir, quiser
assinatura, eu vou estar assinando. E também, se quiser tirar uma foto com esse pregador internacionalmente desconhecido, aleluia, vai ser uma bênção, amém? Abra a sua Bíblia comigo, por favor, no livro de Efésios. Obrigado, Espírito Santo. Eu quero dar isso aqui de presente para o bispo. Glória a Deus. Celebre, dê um aplauso, não fique com inveja não, aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe, bispo. Efésios, capítulo 1. Rapaz. Efésios, capítulo 1. Aleluia, obrigado, Espírito Santo. Versículo 4. Efésios, capítulo 1, versículo 4. Quantos acharam? Diga amém. Glória a Deus. Diz assim as Sagradas Escrituras: antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Feche teus olhos durante um minuto, fale com o Espírito Santo agora. Você que está em busca de uma direção, nesse 8º ano, o 8 é um número muito poderoso, que aponta para a plenitude de Deus. Fale com o Senhor agora. Não sei o que você precisa, mas eu tenho a plena convicção que tudo o que precisamos está em Cristo Jesus. Pai, nós te damos graças mais uma vez por podermos estarmos reunidos como teus filhos, como tua igreja, na tua presença. Nós amamos a tua presença, nós desejamos a tua presença, nós dependemos da tua presença. Nós declaramos, Espírito Santo, que essa atmosfera está sobre o teu governo. Nós subjugamos todas as coisas ao teu governo, Espírito da verdade. Vem sobre nós mais uma vez, Espírito de revelação, Espírito de entendimento, Espírito de sabedoria. Vem mais uma vez sobre nós. Que toda fortaleza na mente, todo altivez, todos os sofismas, todo argumento contra o conhecimento e obediência de Cristo seja destruído nessa noite. Leva a nossa mente cativa ao senhorio de Jesus Cristo de Nazaré. Nós declaramos uma vez mais, Jesus, que não há ninguém maior ou melhor do que o Senhor aqui. Tudo aqui é para o louvor da sua glória. Você que crê e entra em concordância, diga amém. Dê um aplauso ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E uma vez que eu coloquei, aleluia, glória a Deus. Vocês são muito rápidos. Eu falei o tema que Deus entregou aqui agora e já está na tela. Que Deus continue usando vocês dessa forma veloz, aleluia, glória a Deus. Queridos, já há alguns dias o Senhor tem falado muito ao meu espírito e ao meu coração sobre a importância de entendermos a nossa verdadeira identidade em Deus. E só seremos capazes de compreender a nossa verdadeira identidade quando conhecemos a nossa origem. Você só conhece uma pessoa, entende, compreende ela, quando você entende da onde ela veio, aonde ela nasceu, aonde ela cresceu. Aleluia. Não é muito difícil você saber que eu nasci em São Paulo, porque para vocês eu posso ter um sotaque engraçado. E também não é muito difícil saber que vocês nasceram e cresceram no Rio de Janeiro.
eu desci do aeroporto e já as primeiras pessoas que nós tivemos contatos no aeroporto já começou a falar, cantando, aleluia. Para nós, vocês falam cantando, aleluia, aguarda. É fácil saber que vocês nasceram e cresceram no Rio de Janeiro. Para conhecermos uma pessoa, ou a identidade dessa pessoa, ou a nossa identidade, precisamos conhecer a nossa origem. Então o Senhor tem falado muito comigo acerca de conscientizar a sua igreja, os seus filhos, a compreendermos que temos que viver na terra, não a partir da terra, mas temos que viver na terra a partir do céu. Nós precisamos rapidamente compreender qual é a nossa origem, porque tudo começa a partir desse nível de revelação. Nós vamos nos aprofundar um pouco mais na revelação e entendimento da palavra, mas toda pessoa que quer viver o propósito de Deus nessa terra, sendo bem sucedido naquilo que Deus lhe chamou para viver, para fazer, para ser, para realizar nessa terra, só vai conseguir de fato ser bem sucedido quando ela tiver as respostas de 5 perguntas. Diga quais, pastor? A primeira pergunta é: da onde eu vim? A segunda pergunta é: quem eu sou? A terceira pergunta é: qual é o meu propósito? A quarta pergunta é: quais são os meus talentos, os dons, as habilidades que Deus me entregou? E quinta pergunta: para onde eu vou? Da onde eu vim, quem eu sou, qual o meu propósito, quais os meus talentos e para onde eu vou? Qual é o meu destino? Quando nós temos as 5 respostas dessas 5 perguntas, nós não caminhamos mais na terra a partir de uma dimensão terrena. Nós caminhamos, vivemos, cumprimos o nosso propósito na terra a partir de uma dimensão do céu. Eu quero te dar uma notícia, meu irmão e minha irmã. Talvez isso te alegre ou talvez isso te perturbe, mas você não vai morrer. Olhe para esse irmão que está do seu lado e diga para ele: você não vai morrer. Quem é da época do Highlander aqui? Aleluia. Você não vai morrer. Nós somos seres eternos. Vai ter um momento que essa máquina que recebemos para viver na terra, chamada corpo, vai haver um momento que essa máquina vai desligar. Porém, eu e você vamos continuar existindo. Diga por quê, pastor? Porque nós acabamos de ler que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Ele nos chamou para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente. Peraí, Deus me escolheu, e Deus te escolheu antes da fundação do mundo. Ou seja, o mundo ainda não havia sido criado. Aquilo que é visível ainda não havia sido criado. Essa matéria chamada mundo, não havia sido criado, e Deus já havia nos escolhido. Eu não sei se isso te deixa com, como diz o ditado, com uma pulga atrás da orelha.
Mas quando eu paro para meditar no livro de Efésios, entendendo a intenção de Paulo, pregando, ensinando de forma estratégica, os irmãos que viviam na cidade de Éfeso, que era uma concentração comercial daquela época. Eu estive passando por Éfeso, eu fiz o tour de Israel para a Grécia, estudando a estratégia, a mente de Paulo, o comportamento de Paulo, como Paulo era estrategista ao pregar o Evangelho. Mas o que me chama a atenção, não era a sua estratégia de comunicação, ou o que ele usava para chamar a atenção dos gregos, mas sim o seu nível de profundidade, de revelação da eternidade. Paulo chegou à revelação de que nós fomos escolhidos antes da fundação desse mundo. Pastor, onde você quer chegar? Eu quero dizer para você que você não vai morrer. Eu quero dizer para você que você não é resultado do relacionamento amoroso do seu pai e da sua mãe. Eu quero dizer para você que você não é um acidente biológico. Você não é um fruto do acaso. Você não é um acidente de percurso. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Por aí começamos a desconstruir muitas coisas. Por aí começamos a desconstruir toda a rejeição. Vamos mais adiante. Precisamos compreender que já existia uma dimensão antes do mundo existir, chamada eternidade. Alguns vão dizer eternidade, outros vão dizer dentro de Deus, outros vão dizer nos pensamentos de Deus, mas só há uma explicação: era uma dimensão eterna, era uma dimensão espiritual. Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo, ou seja, eu e você já existíamos. Eu não sei, mas algo poderoso e glorioso vai acontecer. Nós já existíamos. Pastor, com base em uma referência bíblica? Claro que não, podemos andar por toda a Bíblia e vamos encontrar essa revelação. Mas vamos abrir, por favor, Jeremias capítulo 1, versículo 5, que é a mais conhecida. Jeremias 1, 5, olha o que a palavra diz. Ora, shekadaraia subias. Vamos ler. Antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. Antes de você estar sendo formado no ventre materno, eu já o conhecia. Mas aonde? Em que lugar? Se nós aprendemos que passamos a existir a partir do momento que, como espermatozoide, alcançamos aquele óvulo e começamos a ser gerado, e quando de fato os nossos pais foram lá fazer ultrassom, que hoje tem o hormorfológico, hoje tem coisas que você já vê a carinha do bebê, você já olha e fala, é a cara do papai, tem o nariz do papai, aleluia, tem a orelha da mamãe, já é muito avançado. Mas os mais antigos sabem que não existia nada disso. Esperava para ver como seria o bebê. Antigamente não dava nem para saber o sexo, demorava. Mas lá atrás, só quando a criança nascesse, iria saber o sexo. Então nós aprendemos que passamos a existir a partir do momento que nós nascemos. Só que Deus está dizendo algo diferente. Deus está dizendo, antes de você ser formado no ventre da sua mãe, eu já o conhecia. Eu quero dizer que Deus já conhecia você antes de você ser gerado no ventre da tua mãe. Deus já te amava, meu querido. Deus já tinha planejado com você. Ah, meu Deus do céu. Deus já tinha sonhado com você.
Deus já tinha pensado em você antes de você ser um ser sendo formado no ventre da sua mãe. Mas o que me chama a atenção é que Deus fala para Jeremias: eu já o conhecia, e antes de você nascer eu o consagrei e o constituí profeta das nações. Eu sou Deus. Sabe qual é o problema? É que nós aprendemos a viver e cumprir o propósito na terra a partir da terra. Só que Deus está nos dizendo biblicamente que o propósito não é a partir da terra, porque antes da terra existir, antes de sermos gerados, Ele já nos conhecia e Ele já havia nos consagrado, Ele já havia nos separado, e Ele também já havia dado um destino. Qual é o destino, Jeremias? Você será profeta para as nações. Eu estou pregando para alguém aqui que foi escolhido antes da fundação do mundo. Eu estou pregando para alguém aqui que antes de ser gerado no ventre da mãe já tinha um destino profético. Eu estou pregando para alguém aqui que não vai ser refém da terra e não viver a partir da terra, mas vai viver a partir da tua origem, vai viver a partir do céu na terra. Sim, Deus. Sabe qual é o problema? Se nós formos analisar, até mesmo teologicamente falando, temos aí o estudo acerca do homem, a antropologia, estuda o homem, a tricotomia, e nós aí, de fato, aprendemos que nós somos seres divididos em três, ou que contém três: corpo, alma e espírito. Diga comigo: corpo, alma e espírito. E só por esse ensino nós já começamos a ser sabotados, porque eu não sou um corpo que tem uma alma, que tem um espírito. Quantos estão me vendo aqui? Aleluia. Agora 9 quilos mais magro. Aleluia. Alguns anos mais jovem. Aleluia. Aleluia. Só que eu quero dizer para você, eu não sou isso que você está vendo. Você está vendo o meu corpo, mas eu não sou um corpo. Você não é um corpo. Nós somos um espírito. Você não é um corpo que tem um espírito. Você é um espírito que tem um corpo para cumprir um propósito nessa terra. Então não é corpo, alma e espírito. É espírito que tem um corpo e que tem uma alma. Quantos estão entendendo isso? O que existiu primeiro não foi o corpo e nem a alma, foi o espírito. O corpo vai deixar de existir, mas o espírito vai passar uma eternidade com ele. Nós precisamos rapidamente entender que somos seres espirituais. Escute, nós não somos seres terrenos em busca de experiências espirituais. Toda pessoa em busca da religião ou de uma religião está em busca de uma experiência extra-humana, está em busca de uma experiência sobrenatural. Por quê? Porque nós somos espírito e o nosso espírito quer se comunicar com as coisas espirituais. E claro, quando eu digo coisas espirituais, é que o nosso espírito quer se comunicar com o Espírito de Deus. Podemos ir mais a fundo? Para ou continua? Para ou continua? Então, mais a fundo, o nosso espírito se comunica com o Espírito de Deus, deseja se comunicar com o Espírito de Deus. Posso falar uma coisa? Não é a nossa alma que se comunica com o Espírito. Por isso que às vezes tem gente que a canção toca a alma, mas não toca o Espírito. Chora no culto, mas lá fora não vive de acordo com aquilo que recebeu no culto, porque só foi tocado na alma. E toque na alma, na emoção, não transforma caráter, não transforma comportamento, não transforma mentalidade. Eu me vejo, sinto a
sei, mas algo poderoso está acontecendo aqui. Escute. De novo. O corpo necessita de 3 coisas lógicas. Primeiro, comida e água. Segundo, descanso. E terceiro, cadê as crianças? Tampa o ouvido. Sexo. É o que o corpo precisa. E claro que muita gente não fala também do exercício físico. Aleluia. Nós sabemos o que o nosso corpo precisa para o nosso corpo ficar de ok com a gente. Então eu preciso entender como nutrir o meu corpo. E isso não em busca de desejos carnais, aonde entra no contexto das obras da carne, mas um corpo que se tornou uma máquina para cumprir um propósito de Deus nessa terra. Apenas um meio de cumprir o propósito de Deus nessa terra. Então eu preciso santificar o meu corpo. Eu preciso viver em santificação. A santidade, ela é uma conquista. E precisamos viver nessa conquista diariamente. Quantos estão entendendo? Diga amém. Escute, a nossa alma quer prazer. Dr. Augusto Cury tem uma tese e ele diz que a alma, as emoções, elas não amadurecem. Então, algumas teses e uma precisamente do Dr. Augusto Cury, que está desconstruindo o que chamamos de inteligência emocional. Porque as emoções não são inteligentes. As emoções precisam ser bem gerenciadas. Gestão das emoções. Porque a nossa alma, meu irmão, ela quer prazer. A nossa alma quer senso de recompensa. Pode ver, eu estou indo para uma linha que eu não sei, mas o Espírito Santo está levando, e eu vou continuar indo, amém? Pode pregar mesmo, bispo? Pode pregar mesmo? Já percebeu que a nossa alma, quando ela está com um problema, ela busca prazer e recompensa. Então quando nós estamos com um problema de alma, a maioria das pessoas querem dormir, porque dá uma boa sensação na alma, de prazer, o descanso. Só que começam a entrar em depressão, porque precisam resolver um problema de alma. Algumas começam a comer demais, porque também é um problema de alma. Comida, 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 prazer, prazer em comer. E eu ouvi algo que mexeu comigo. Quando você estiver pensando em comer, na verdade você não tem fome, você tem sede. Aleluia. É a sua alma querendo te fazer comer, querendo te... Aqui tem iFood aqui, né? Querendo chamar o iFood, já percebeu? A gente fica, o iFood está chegando, 10 minutos, 7 minutos, 3 minutos, 1 minuto, já vou lá buscar. Não tem a ver com a fome, tem a ver com as emoções. Porque tem um problema aí, a ser resolvido, a ser tratado. Então estamos em busca de prazer, e comer, meu irmão, dá um senso de recompensa. Uma outra coisa que acontece quando a alma também está ferida, machucada, precisando de cura: perversão sexual, imoralidade sexual. A pessoa se torna alguém insaciável sexualmente. Então vai para pornografia, vai para tantas coisas que nós vemos aí, porque é um problema de alma. Entra no contexto demoníaco, entra, porque abriu brecha. Nós precisamos compreender como gerenciar a nossa alma. Por quê? Porque uma alma, ou as nossas emoções desajustadas, abre muitas vezes, através do pecado, em querer satisfazer o prazer, o senso de recompensa da alma de forma errada, abre portas para demônios. Posso falar algo? O demônio não mora no fígado. O demônio não mora no pulmão. O cara pode fumar cigarro a vida inteira. O demônio do vício não está no pulmão. Aleluia. Eu já vi gente expulsando demônio. Está aqui, está ali. Sai daqui. Aleluia. Não, o demônio está... Escute, demônio não mora no corpo. Demônio mora na alma. O lugar de morada dos demônios é a alma. Por isso que o espírito
quer se comunicar com o Espírito de Deus. Pastor, biblicamente me fala, Romanos capítulo 8, versículo 15, é o Espírito de Deus que fala ao nosso espírito que somos filhos de Deus. O Espírito de Deus é que comunica ao nosso espírito. Porque, meu irmão, eu me lembro quando eu estava vendendo drogas ainda, com o nariz branco de cocaína, com a garrafa de cachaça do lado, com o bolso cheio de droga e de dinheiro, meio alcoolizado. E eu ficava em uma favela que tinha uma igrejinha um pouco mais à frente. E eles começavam a cantar: restitui, eu quero de volta. Ainda bem que é para você esse negócio, né? Aleluia. Meu irmão, eu ia saindo, eu ia para frente da biqueira, saindo da biqueira, ia para frente da igreja. Aí os caras falavam: mano, você tá louco, mano? Não, eu tô aqui que Deus vai me proteger aqui. Mas era uma desculpa, porque a minha alma estava presa e aprisionada por demônios. O meu corpo já estava acostumado e aprisionado com as substâncias químicas, mas o meu espírito estava clamando: papai, 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 eu preciso de Deus. Quero de volta o que é meu. Nós precisamos compreender que somos seres espirituais tendo experiências terrenas. Restitui. Nós não somos seres terrenos em busca de experiências sobrenaturais. Nós somos seres espirituais que estamos tendo experiências terrenas. Restitui. Pastor, onde você quer chegar? Te explico agora. Romanos capítulo 8, versículo 15. Há uma ardente expectativa de toda a criação pela manifestação dos filhos de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 19. Há uma ardente expectativa de toda a criação pela manifestação dos filhos de Deus. Você sabe o que significa uma ardente expectativa? Isso não é fé. Isso é algo além de fé. Uma ardente expectativa é alguém que está esperando com muita convicção. Uma ardente expectativa é alguém que está esperando com muita paixão. Uma ardente expectativa ultrapassa as dimensões da fé. Pastor, me explica melhor. Deixa eu te explicar. A Bíblia deixa bem claro que há uma ardente expectativa de toda a criação. Diga toda a criação. Diga toda a criação. Diga toda a criação. Pela manifestação dos filhos de Deus. Pastor, eu estou que nem Moisés. Deus fala que vai me levantar para libertar o povo. Eu estou dizendo: eu não posso. Pastor, eu estou que nem Jeremias. Deus está dizendo: eu te conheci antes de você ser formado, vem da tua mãe. Eu já te dei as nações por profeta. Eu já te consagrei. Não, mas eu sou um menino, eu não sei falar. Ou talvez você passou por uma frustração, por uma situação que talvez tentou te paralisar, te fez às vezes até querer desacreditar do propósito de Deus para a tua vida. Mas ainda que você esteja nessa situação, eu quero dizer para você que a criação lá fora está aguardando numa grande expectativa pela minha e pela tua manifestação. Pastor, me explica melhor. Os teus vizinhos estão aguardando a sua manifestação. Pastor, me explica melhor. As pessoas do teu trabalho estão aguardando a sua manifestação. Pastor, as pessoas da tua casa estão aguardando a tua manifestação. O bairro onde fomos inseridos está aguardando a nossa manifestação. Deixa eu dizer algo para você. As suas tias fofoqueiras estão aguardando a sua manifestação. Posso dizer algo? Sabe por que toda a criação está aguardando a manifestação dos filhos de Deus? Porque só os filhos de Deus são habilitados para trazer o céu para a terra. Olhe para esse irmão e diga assim: terra não sara terra. Terra
não sara a terra. Quando Jesus vai nos ensinar a orar, Ele fala, já que vocês querem orar, eu vou ensinar vocês. Mateus capítulo 6, versículo 9, a oração é: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu, e seja feita a tua, aqui na terra, como ela é feita. Toda a criação aguarda. Eu não estou aqui para viver da terra para terra. Eu fui manifestação dos filhos para terra. Tem mais alguém aqui comigo? Tem mais alguém aqui comigo? Nós vamos avançar, Rio de Janeiro. Nós vamos avançar, Petrópolis. Manifestação dos filhos, Igreja do Cordeiro, trazendo a realidade do céu para a terra. A criação se tem alguém que acredita, por favor, ansiosamente aguarda nessa noite. A manifestação dos filhos de Deus. Aí, do seu lado, diga: tu é portador do céu. Diga: tu é portador do céu. Tu é portador do céu. Agora vai ser bem cara. Diga o que está portando o céu mesmo. Vem. Você é portador do céu. Pastor, explica melhor. Aonde você entra, o céu entra com você. Aonde você pisa, a presença de Deus nos levará até o Pai. Ah, meu Deus, alguém precisa entender isso nessa noite. Nós vamos avançar. Fundamento. Porque esse é o ano do avanço. Que nos levará a realidade do céu para a terra. Nós somos os únicos seres, como filhos de Deus, habilitados para trazer o reino para a terra. Nós somos os únicos seres, como filhos de Deus, habilitados para trazer a presença de Deus. Precisamos desse lugar construído dentro de nós para a presença. Precisamos desse lugar construído no nosso trabalho para a presença. Precisamos desse lugar construído e preparado na nossa casa para a presença. Como eu falei, uma presença gloriosa está nessa casa. Sabe por quê? Porque há um lugar sendo construído nessa casa para a presença de Deus. Somente os filhos são capazes de trazer a presença de Deus. Agora pensa comigo. Deus, Ele durante 6 dias criou todas as coisas. A Bíblia diz que toda criação proclama a glória de Deus. E Deus foi colocando ordem. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 1 que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Escute, terra sem forma e vazia. Nós sabemos que o que tornou a terra sem forma e vazia foi o envio, a ordem de despejo de Satanás de diante de Deus. Ele foi despejado para a terra, tornou a terra sem forma e vazia, e o que estava sobre a face do abismo? Trevas. Diga comigo, trevas. Diga comigo, trevas. Diga comigo, trevas. A terra era sem forma e vazia. Por quê? Porque não tinha luz. Eu nem sei quanto tempo tenho ainda, me ajuda. A terra era sem forma e vazia porque não havia luz. Escute, luz aponta para conhecimento. Diga comigo, luz igual conhecimento. Trevas igual a ignorância. Sem forma significa que a terra estava em desordem. Quando nós vamos buscar o entendimento dessa palavra lá no original, sem forma, estava uma desordem. E vazia significa que havia um caos. Já prestou atenção que toda pessoa que vive sem o conhecimento de Deus, a sua vida é uma desordem e termina num caos? Eu vou repetir para você entender. Toda pessoa que não tem o conhecimento de Deus, a sua vida é uma desordem e acaba num caos. Mas a Bíblia diz que Deus disse: haja luz.
Eu não sei, não dá para fazer isso aqui, eu acho. Tem muitas luzes. Mas eu fiz isso agora recentemente. Eu disse: apaga todas as luzes. E apagou tudo. Lá na igreja. Todo mundo escuro, apagou tudo. Eu disse: as trevas não existem. O que existe é a ausência da luz. Sabe por que o céu é o céu? Porque Deus está lá. Sabe por que o inferno é o inferno? Porque Deus não está lá. Escute, o mal só é mal porque existe a ausência do bem. Trevas só é trevas porque existe a ausência de luz. E eu quero profetizar que por onde a Transformando Vida Church passar, por onde eu e você passarmos, não vai ficar nem um pingo de escuridão, não vai ficar nem um espaço de trevas, porque nós vamos passar como luz desse mundo e sal da será cheia do conhecimento. Deus disse: haja luz. O que aconteceu? A terra conheceu. Diga: a terra o conheceu. E o que aconteceu? O que estava em desordem começou a ser colocado em ordem. O que estava um caos deixou de ser um caos. E ele começou a criar as ervas, os animais, os seres viventes. Porque toda a criação aguarda a manifestação dos filhos. Por mais que a criação proclama a glória, a criação sente saudade do seu Criador. A criação só pode matar a saudade do Criador através dos filhos de Deus, que carrega a presença do Criador. Então eu não vivo da terra para a terra, eu vivo do céu para a terra. Queridos, se de fato nós queremos sermos bem-sucedidos naquilo que Deus nos chamou para viver, para ser, para ter, para realizar, precisamos ter essa compreensão. E eu encerro, lá na igreja, quando eu falo encerro, a gente faz assim, para fingir que não quer que acabe, entendeu? E eu encerro com essa palavra. Isso. Romanos capítulo 8, versículo 28. Abra para mim, por favor. Romanos 8, 28. Diz assim: e sabemos que todas as coisas... Nossa, ficou tão bom. O problema era eu que estava com o microfone errado aqui. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pare aí, por favor. Sabemos que todas as coisas, diga comigo, todas as coisas, relacionamentos, finanças, network, oportunidades, dons, talentos, unção, poder do alto, todas as coisas, os processos, os desertos, os períodos de sofrimento, porque nos geram amadurecimento. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Queridos, a grande maioria de nós chegamos até esse ponto. Amamos a Deus, mas nos perguntamos: por que as coisas não estão cooperando para o bem? Porque faz 10 anos que eu estou endividado. Porque faz 20 anos que eu não consigo sair de uma rota e um ciclo, um loop infinito.
Porque eu tenho vivido nessa terra parecendo que nasci para sofrer. Graças a Deus não tem ninguém assim aqui, aleluia. Porque tanta luta, tanto sofrimento, parece que eu estou nadando contra a maré. Porque essas coisas acontecem na minha casa, no meu trabalho, porque as coisas não estão cooperando para o meu bem. Porque até amar a Deus, a grande maioria dos cristãos conseguiram. Mas existe a parte B. A parte B é daqueles que vivem. Diga comigo, vive. Não é um culto, não é um mês, é uma vida segundo o propósito de Deus. O problema é que queremos ser pastores. Muitas vezes Deus nos chamou para ser empresários. Queremos ser empresários e Deus nos chamou para ser pastores. Alguém precisa entender isso. Alguém disse que a pior tragédia para um homem na terra é ser bem sucedido naquilo que ele não nasceu para viver. A grande maioria de nós, cristãos, a nível igreja nuclear, estamos repetindo, copiando, querendo viver o que o outro vive, ou estamos debaixo de um efeito manada. Quem já viu aquela frase da mãe, você não é todo mundo? Toda mãe que falou isso é muito sábia. Diga para o seu irmão, você não é todo mundo. Você é um indivíduo único. Em 8 bilhões de pessoas na terra, você tem uma digital e ninguém tem uma igual a ela. Sabe o que significa? Que antes de você ser formado, Deus já havia te escolhido, já havia te projetado, e o que Ele tem para você viver é na sua identidade. Ninguém vai viver no seu lugar. Será cheia. Quando eu compreendo isso, eu paro de querer viver o que os MCs vivem. Eu paro de querer viver o que os youtubers vivem. Eu paro de querer ter um casamento igual o da Virgínia e do não sei quem. Graças a Deus que essa farsa acabou. Porque tinha gente acreditando que esse casamento era de verdade. Escute, não existe casamento de verdade no mundo. Alguém precisa entender isso. Eu não tenho que querer viver o que aqueles que estão manifestando as concupiscências que manifestam amor ao mundo, desejo dos olhos, desejo da carne, soberba da vida, ostentação. Eu não tenho que querer viver o que eles estão vivendo. Eu preciso ir para Cristo. Eu preciso ir para Deus. Posso falar uma coisa? É por isso que nós entramos nessa casa. É por isso que nós nos reunimos para adorar a Deus. É para que Deus apareça. É para que Ele abra o portal, a porta do céu, como Ele fez com Jacó em Betel. Betel é casa de Deus, e os anjos começam a subir e a descer. É para que Ele se manifeste como Ele se manifestou no Val de Jaboque. E perguntou: qual é o teu nome? O meu nome é Jacó. Não é Jacó, não. Eu nunca te chamei para ser Jacó, eu te escolhi para ser Israel. Tu vais ser pai das 12 tribos. Tu vais ser uma nação forte, um povo eleito, exclusivo. E ele estava pensando: eu sou o Jacózinho, e se aproveitou do irmão. Não, você não é isso que você está pensando. Você não é resultado dos seus fracassos. Você não é resultado dos seus erros. Você não é resultado dos seus traumas. Você e eu não somos resultados do que estão falando a nosso respeito. Nós temos um propósito, nós temos uma identidade, nós temos uma chamada, nós somos o que Deus diz que nós somos. Nós temos o que Deus diz que temos. Nós viveremos o que Deus diz que viveremos. Eu estou pregando para alguém aqui que vai andar numa dimensão da eternidade, do sobrenatural, trazendo o céu para a terra a partir de hoje. Céu e terra se encontram, aliando o seu plano, o universo estremece, avançando, o leão, trazendo a realidade do céu para a terra. Céu e
terra, Eu disse que terminaria com essa palavra. alinhando Mas para isso, eu preciso de o universo. 2. O terceiro voluntário vai ser o Júnior. Porque quando estava ali, o Espírito Santo me falou isso. Mais 2 voluntários, quem pode me ajudar? Por favor, filho. Eu estava torcendo para você, se você se encaixa certinho no personagem. Por favor. Aleluia. Pera, bispo, pera, bispo. Pera, bispo, pera, bispo. Vem, Gessé, vai. Você vem aqui, filho. Isso. Esqueci o seu nome. Seu nome é? Bruno. O Bruno vai representar um personagem que esses dias eu estava chorando e querendo compreender. Como a mesma pessoa consegue ser o mais rejeitado dentre todos os homens, o maior servo dentre todos, e ser o nome, e ter o nome que é sobre todo nome, ter todo o poder nos céus e na terra, e ser rei de reis e senhor de senhores. Como? Prova que o serviço é o caráter de Deus. Isso é uma outra pregação. Se coloca de pé. Sim. Ele vai representar Jesus. Tu aguenta mesmo, filho? Segura aí. Tu vai aguentar. Gessé, vamos comigo dar um rolê na eternidade, vem. Eternidade. Romanos capítulo 8, versículo 29. Eu disse que terminaria com essa palavra, por favor. Romanos 8, 29. Aleluia. Escute. Deus está na eternidade. De eternidade a eternidade. Ele está lá. Quem está entendendo, diga amém. Eu não sei, mais gente começou a prestar atenção agora. Isso é TDAH ou é o quê? Aleluia. Deus estava na eternidade. Eu vou conjecturar e vou brincar aqui, não se escandalize. Deus estava dando um rolê de serafim, aleluia. Ele desce do serafim. E agora ele está dando um rolê na eternidade. Ele olha e fala, deixa eu ver. Não é a sua hora ainda. Vai você, negão. Romanos 8, 29. Porque os que dantes, alguém pode ler comigo? Porque os que dantes, quem lembra que ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo? Quem lembra que ele conhecia Jeremias antes de ser um ser sendo formado no ventre da sua mãe? Quem lembra? Ou como Davi escreveu que Deus já havia escrito todos os seus dias no seu livro, antes de ele ser um ser formado no ventre da sua mãe? Quem está entendendo, diga amém. Então, Deus está na eternidade. E agora, Ele conheceu. Porque antes conheceu. Agora, Ele olha para o Júnior. Ele diz, é você. Vamos. Porque os que antes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Para aí. Eu te conheci aqui na eternidade, ou no pensamento de Deus, ou nas entranhas de Deus, como alguns preferem falar. Mas na eternidade eu te conheci. Eu estou representando o Deus vivo. Só que agora eu vou te predestinar. Escute. Predestinar já diz tudo. É um pré-destino. Não significa que eu e você vamos ser forçados a viver. Quem está entendendo? Eu não quero entrar nesse contexto calvinismo, mas sabemos que João Calvino foi um homem extremamente inteligente que discipulou toda a Europa, enfim. Mas eu não acredito que Deus deu um predestino e nos obrigue a viver isso, porque senão Ele invalidaria algo chamado livre-arbítrio, poder de escolha e de decisão. Mas Ele deu um predestino.
Então é o seguinte, o predestino é: Júnior, você vai para a terra, você vai nascer no ano 1991. Você vai nascer do ventre da Lídia. O seu pai na terra vai ser Gerson. Você vai crescer no ambiente da igreja, sentindo sede, desejo por adorar a Deus, mas por causa das frustrações dentro do contexto de um sistema religioso, vai passar aproximadamente 13 anos, e você vai começar a receber propostas, vão querer te chamar a atenção com pratos, vão querer te levar para longe e querer te fazer conhecer o mundo, Júnior. E de fato, isso vai acontecer. Você vai começar agora a usar o dom que eu te dei para o mundo. Vai começar a fazer sucesso, vai começar a ganhar dinheiro. Mas, Júnior, eu te predestinei para ser conforme a imagem do meu filho, não para ser um instrumento nas mãos de Satanás. Então, Júnior, quando você estiver prestes a assinar com uma grande gravadora, eu vou começar a trabalhar no teu coração, o seu testemunho ser maior, o nível de renúncia ser maior, para você ser um modelo nessa terra de renúncia. Você não vai assinar, Júnior, e eu vou te transformar naquilo que eu sempre desejei que você fosse na terra: um ministro de adoração, um ministro da reconciliação, conforme a imagem do meu filho na terra, Júnior. Eu vou te dar uma esposa, eu vou te dar família, eu vou te dar 3 filhos lindos. Você vai começar durante anos ser forjado, preparado. Muitas vezes não vai ser ajudado, não vai receber oferta em lugar que você vai adorar, mas o seu caráter vai ser formado, o seu coração vai ser trabalhado em tudo isso, e você vai permanecer fiel, Júnior. Você não vai voltar para trás, Júnior, porque uma vez que você olhou para mim, não tem mais como, o seu rosto é radiante. Agora, Júnior, eu vou te conectar com um pastor lá de São Paulo também. Durante muito tempo também viveu aquilo que não era para ele viver. E no dia 7 de julho de 2025, vocês estarão juntos lá na Transformando Vida Church, pregando a minha palavra, exaltando e adorando meu nome. E o restante, Deus não me entregou ainda. Aos que predestinou, quem está entendendo? E aos que predestinou, levanta a mão, Jesus. Não chapa não, eu sei que está forte, mano. Vamos lá, versículo 30. E aos que predestinou, vamos lá. A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou aonde? Chamou aonde, gente? Quem viu para onde eu desci? Eu desci para onde? Eu desci para a terra. Conheceu na eternidade, predestinou na eternidade e chamou para a terra. Vem, filho, para a terra. Agora ele nasce no ventre da mãe dele. Só que a Bíblia diz: e aos que chamou, volte versículo 29. E aos que chamou na terra, a estes também. Não, vira e abraça ele, é melhor. Abraça Jesus. E aos que chamou na terra, a esses justificou. A esses justificou. A esses justificou. A esses justificou. Diga por quê, pastor? Porque quando nascemos na terra, Romanos capítulo 3, versículo 6 diz que todos foram destituídos da glória de Deus. 1 Coríntios 15 diz que o pecado entrou pelo primeiro Adão,
mas a morte e o pecado foi vencido pelo último Adão, e entrou a redenção, a vida, a justificação, através da obra da cruz de Cristo Jesus. Então, para vivermos o predestino, que na verdade o predestino é a certeza que poderíamos ser justificados em Jesus, porque Apocalipse diz que o Cordeiro foi imaculado antes da fundação do mundo. Ah, meu Deus! Agora é justificado. Jesus, até eu estou querendo um abraço seu agora. Escute. Aí vão dizer, bispo, ele não era o nego da banda Samuca e Nego? Ele não fechou enormes shows, levou um monte de gente para usar droga, fez apologia à perversão sexual, ao crime, ganhou dinheiro com isso, viajou o Brasil, a alguns países com isso. Como que agora ele está cantando músicas para Deus? Aí vão dizer, ele não merece isso. Como que agora ele tem uma esposa e 3 filhos e uma família linda? Ele não merece isso. Como que agora ele está viajando para lá e para cá, se tornou líder de uma das equipes de adoração do ministério? Ele não merece isso. Ai, meu Deus do céu, eu estou vendo o carro chegando, filho. Completinho, filho. Erabash. Como pode esse carro? Ele não merece isso. Como pode essa prosperidade? Ele não merece isso. Aí sabe o que o Júlio vai dizer? Eu não mereço mesmo, mas aos que chamou, ele jus. Isso se chama graça de Deus, favor imerecido. Nós não merecíamos, mas ele nos jus. Quando alguém disser para você, tu não merece esse lugar, você diz, não mereço mesmo. E por que tu vive nisso? Porque a graça dele me alcançou. Porque a obra redentora da cruz me alcançou. Eu estou aqui alcançado. Eu estou aqui bem cuidado. Aleluia. A graça me alcançou, mas não termina por aí. A Bíblia diz, em Romanos capítulo 8. Eu vejo Jesus aqui. Há uma graça poderosa de Deus sobre nós. Versículo 31. Que diremos, pois, a essas coisas? Não. Versículo 30. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também. E aos que justificou, a esses também. Quando ele estava adorando, eu vi glória nele. O Jesus está com os braços abertos aqui, eu estou vendo glória nele. Eu estou vendo glória no bispo. Vereador, eu estou vendo glória de Deus na tua vida. Eu estou vendo glória aqui. Porque aos que justificou, a estes glorificou. Isaías diz que a terra está cheia da glória. Abacuque diz, e chegará um tempo que se encherá do conhecimento dessa glória. Você quer conhecer a glória? Depois de ser justificado, é só você olhar para o seu irmão que está do seu lado, porque tem glória de Deus dentro dele, tem glória de Deus dentro de mim, tem glória de Deus dentro de nós. Obrigado, queridos. Você também foi escolhido, vai, aleluia. Se coloca de pé. Então a glória eu manifesto, a presença de Deus, eu construo um lugar para Ele, eu manifesto essa presença. Você não vai viver propósito da terra para a terra, você vai viver o propósito do céu para a terra. E todas as coisas